Bem-vindos a mais um GarboCast. Hoje estamos aqui com um time de peso. Ana Cláudia Werner, com direito tributário, Janine Paiva, gestora de imobiliária, com ênfase em mídias sociais, Cristiane Birk, direito patrimonial e Joceline Croce, arquiteta urbanista. Janine, nós duas ali diante da Garbo, como a gente olha para o cenário de 2026? Vamos falar um pouquinho sobre isso e depois sobre as nossas mídias sociais. Isso aí, gostaria de agradecer a vocês, meninas, em especial por terem aceitado o convite da Fê, que eu acho que foi bem importante trazer esse olhar feminino tão bacana para dentro do nosso GarboCast, né? E me apresentando um pouquinho, então, eu sou uma das gestoras, somos entre 4 sócios na imobiliária e eu cuido bastante dessa parte de mídia social junto com a Rei, né? Então a Fê também traz boas ideias aí para a imobiliária. Acho que a gente une coisas bem e sai coisas bem bacanas e especiais. É um prazer então tê-las conosco aqui. Obrigada. Referente ao nosso mercado, né, Fê? O que a gente espera, o que a gente tem visto, assim, falando um pouquinho mais do mercado imobiliário, já mais da forma como a gente está vendo a economia hoje, né, do nosso país, o que a gente tem para dizer? Acredito que no início do ano a gente teve um pouquinho assim mais de... Pode até me corrigir, Fê, se eu estiver errada, mas eu acho que a gente teve um mercado um pouco mais engessado, mais retrancado, né? Retrancado, as pessoas assim... digamos que segurando um pouco do seu dinheiro, né? E agora a gente já tá vendo um movimento diferente. Sentindo assim, até porque no segundo semestre geralmente as coisas começam a mudar um pouco, né? A gente sabe que as pessoas já pensam muito no final do ano, chega as épocas ali de festas e tudo mais, então as pessoas já querem, quem tem necessidade de trocar de imóvel, né? Uhum. E a gente já vê a diferença assim do primeiro semestre também em relação à economia, né, Fê? Uhum. A gente vê aí vários bancos tendo taxas de juros bacanas, assim. Então, vê muito esse negócio de investimento, que também é uma coisa que está bastante em vista agora para esse metade do ano, né, Fê? Exatamente. Algumas coisas de lançamento bem legais também na cidade. A gente percebe que o mercado em si, nos últimos 3 meses, ele se movimentou com um aumento assim, nas vendas. E a gente percebe também que os bancos privados... em função da taxa de juro deles ter ficado muito parecida com a da Caixa, eles tomaram coragem e nos trouxeram mais oportunidades de negócio. Então, foi um trimestre bom de vendas e a gente percebe também que os construtores, incorporadores de Santa Cruz do Sul, eles não ficaram com medo. Eles, muito pelo contrário, eles estão encorajados em lançamentos e a gente consegue ter boas vendas, né? E com isso, eu tenho plena certeza que o ano de 2026 ele ainda será melhor que 2025. Com certeza, é a mesma percepção que eu tenho assim, de mercado. É o que a gente está esperando, né, Fê, que aconteça. É isso aí. E, Janine, vamos falar mais um pouquinho sobre as mídias sociais, então, que hoje é o teu foco dentro da imobiliária, além das vendas, né? Isso, na verdade, então, a Garbo, ela trabalha com agência de marketing com a Rei, né, desde o início, então, vamos já fechar 2 anos. E nós temos sempre como foco, assim, entregar o que desde o princípio nós trouxemos, né? Era o nosso propósito, exato. Então, a gente tem um videomaker, a gente atua também com drone, enfim, a gente tem todo toda uma estrutura, né? Traz, né? Do que a gente publica nas redes sociais. A gente sabe, agora estávamos conversando mesmo, as meninas aqui, o quanto isso demanda, o quanto isso dá trabalho também, né? Uma dedicação, né, diária que a gente tem que ter para estar entregando isso para o nosso cliente, que é muito importante hoje, que a gente sabe que está todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro, né? Isso. A mídia, ela tá aí para a gente utilizar da melhor forma possível. E essa é uma forma de a gente entregar um serviço com excelência para o nosso cliente, né? Porque hoje, quando tu vem trazer um imóvel para a gente vender, seja ele uma incorporação ou um imóvel de terceiro, que a gente chama que são as casas e os apartamentos já usados, né? A forma com que a gente tem de entregar excelência, a primeira delas é receber o cliente com um material de qualidade do imóvel dele, né? Afinal de contas, existem casas e apartamentos tão bem cuidados, tão bem reformados, que a gente tem que levar essa comunicação para o cliente final, né? Trazer um vídeo bem feito, fotos bem feitas, site bem
bem elaborado e com informações precisas também, né? Porque a gente, Importante, né? a gente percebe assim que existe muita informação desatualizada. Então, nós temos assim Cuidado, um né? cuidado para que as nossas informações dentro do site estejam condizentes com o que realmente acontece no momento. Exato. E a gente fica extremamente feliz porque nos lugares onde a gente frequenta, com as pessoas que a gente conversa, assim, e fala no nome da Garbo, imobiliária, eu encontro vocês nas mídias sociais, parabéns, o trabalho de vocês é excelente, os vídeos são excelentes, as fotos, o Instagram de vocês é perfeito, o site funciona. Então a gente fica muito feliz, porque na verdade sempre foi um propósito da Garbo, né? E importante que a gente se mantenha, né, no topo, que foi onde a gente sempre imaginou e quis estar, né? Isso aí. E hoje, então, eu trouxe aqui 3 amigas, na verdade, né? Não só profissionais que eu admiro, mas também 3 amigas. E em comum, a gente tem a corrida como um dos nortes que permeiam as nossas vidas, né? Então, eu quero começar conversando com a Ana, né? Sobre direito tributário e tudo que ela tem para oferecer para os clientes nesse sentido, porque eu, como corretora, tenho certeza da importância de um advogado tributarista nesse momento para poder orientar, né? Sem sombra de dúvidas, né? Gurias, muito obrigada pelo convite. A gente ficou bem feliz, né? Lá no escritório, a gente também tem o nosso Postercast, né? Então, é muito legal fazer esse movimento para conectar com o cliente, né? Com a comunidade, de uma forma, assim, que não seja formal, mas que realmente seja um bate-papo que vai te trazer informação, né? E vai te aclarar muita coisa, né? E realmente hoje, assim, na questão tributária e o ponto de vista imobiliário, o setor imobiliário vai ser muito impactado em razão da reforma tributária, que é o que todo mundo fala e todo mundo sabe, o que vai acontecer, né? Vão vir 2 novos impostos, sim, vão vir 2 novos impostos. E o setor imobiliário é muito impactado, porque o setor imobiliário, numa operação de compra e venda, locação, tem muita coisa que acontece. Pode ser uma doação, pode ser uma herança, pode ser uma compra e venda, pode ser uma locação. Como tudo isso vai funcionar diante desses novos impostos, né? Vão ter momentos dessa cadeia que vão passar a ser tributados que não eram antes. E vão ter momentos que não vão ser, ou que vai continuar igual, enfim. Então, vai ter um impacto muito forte. Tá, mas o que a gente está trazendo é o que hoje, numa reforma tributária, falando do imposto sobre consumo, né? Mas consumo imóvel. Sim, o imóvel, ele é um consumo. Só que é um consumo que tu tem de longa duração, né? Tu compra hoje, tu vai ficar com ele, consumindo ele por muitos anos, né? Diferente de uma roupa que tu compra, enfim. Então, e o pior, né? O imóvel, o valor dele acresce, né? Ele vai aumentando ao decorrer do tempo, diferente das outras coisas que a gente consome que desvalorizam. Então, é aí que está o grande impacto realmente dos novos impostos. Como tudo isso vai funcionar, né? Então, assim, tem que ter esse olhar hoje sob o ponto de vista de planejamento, principalmente para os investidores imobiliários. Posso trazer, por exemplo, de vocês, assim, a questão de uma pessoa física que investe em imóveis, né? Hoje, por exemplo, tenho uma locação de imóveis e eu não tenho uma tributação, né? Claro, vou ter do imposto de renda ali, que pode chegar até 27,5%, né? Mas, além disso, eu vou ter esses novos impostos que estão vindo com a reforma tributária, que é o IBS e o ICBS. Né? Vou ter, além do imposto de renda, eu vou ter esses 2. Né? Claro que eu tenho alguns detalhes ali que daqui a pouco eu não vou precisar ser contribuinte. Por exemplo, se eu tenho 3 imóveis e loco e recebo aluguel de até 240 mil no ano, eu não vou ser contribuinte. Agora, se eu tenho 4 imóveis e receber até 240 mil, eu vou ser contribuinte, mas em que momento? No próximo ano, no ano corrente? Então, tem todos esses detalhes que vão nortear. Então, 2026 já vão começar a ser aplicadas essas alíquotas desses novos impostos. Então, já tem que se preparar hoje, né? Porque por mais que elas vão ser pequenininhas, tu já vai ter obrigação naquele momento ali,
né? Então, assim, o setor imobiliário até, por exemplo, incorporadoras, né? Ou investidores, pessoa jurídica, enfim, que tem imóveis no estoque. Esses imóveis não vão me dar crédito, porque o que veio com a reforma? Crédito, né? Paguei imposto, no momento que eu vou vender, eu posso abater aquele imposto que eu paguei. Não cumulativo, né? Eu não preciso... só que operação antiga, eu tenho imóvel no meu estoque. Como que vai funcionar isso? Esse imóvel já foi adquirido antes, eu não vou ter direito de crédito sobre isso. Os novos, eu vou ter direito de crédito sobre isso. Ok. Eu vou vender para uma pessoa física. Aquela pessoa física, depois, o que ela vai fazer com isso? Então, cada passo da operação vai ser um detalhe a ser analisado. E é isso que a reforma traz agora, né? Eu tenho que olhar quem vai ser o meu cliente, né? Para eu definir como que vai ser a minha estrutura tributária diante dos novos impostos. Então, sim, vai ser um ano bem desafiador. Veio para, na verdade, tentar simplificar o sistema. E eu acredito que vai simplificar, sim, o sistema. Só que tem esse período de adaptação e de transição até 2033, que eu vou lidar com 2 cenários, o antigo e o novo, né? Para depois as coisas se acomodarem. E como tu acha, Ana, que nós, corretores de imóveis, devemos nos comunicar com o cliente para poder levar eles para uma boa negociação, já pensando nessas mudanças que vão acontecer aí até 2033? Eu penso para trazer de uma forma mais segura, né, para o consumidor do imóvel, enfim, né, para todas as partes, né, o trabalho multidisciplinar, ele é essencial, né? Cada um tem a sua expertise. O corretor tem a expertise dele negocial, do detalhe do negócio. Ele conhece as partes que estão ali, né? Ter algum acompanhamento jurídico especializado naquele tema para acompanhar. O setor contratual tem que estar alinhado, porque daqui a pouco no meu contrato eu vou ter que alinhar o futuro, porque os imóveis também, o que vai acontecer? Vai ter o cadastro de imóveis brasileiros, né? O cadastro nacional, que todos os imóveis vão ter que estar cadastrados ali, vão ter um valor de referência que vai ser o valor base de mercado para a base de cálculo desses novos impostos também. Então, assim, tu vai ter que ter esses profissionais unidos para te trazer mais segurança na negociação. Então, assim, o que tu vem nos dizer é que cada vez mais os corretores e imobiliárias terão que estar profissionalizados e amparados junto com contadores e advogados tributaristas, bons advogados patrimoniais, né? É um trabalho multidisciplinar e vai sobreviver ao mercado quem estiver alinhado com isso que vem adiante, né? Acho que é isso que a gente... E isso começa agora já, né? Não somente quando as coisas começarem a rodar já no ano que vem, né? Porque tem que começar agora a já consegue ter um cenário de presunção do que vai acontecer. Do que vai acontecer. Muita coisa falta regulamentar ainda, muita coisa. Mas o grosso tu já consegue mais ou menos... O cenário está montado. O cenário está montado, para se preparar para o pior. Né? Então, nesse ponto de vista. E o corretor, além disso também, né? Até a sua própria forma de estrutura, agora trazendo para vocês, né? Como eu vou continuar? Eu sou uma pessoa jurídica, eu vou continuar como uma pessoa física autônoma. Como eu vou me reorganizar diante desses novos tributos no impacto dessa operação? Porque o que a gente tem hoje, que é bem importante, a reforma tributária ela vem trazer sobre o consumo, ela não traz nada sobre renda, mas ela traz o quê? Operações onerosas, que é tudo. Seja direito, tudo que envolver valor. Então, o que vocês receberem, né? Se é um direito que eu transmitir, tudo pode ser algum objeto de hipótese de incidência que tem que ser analisado, né? Então, o corretor em si, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, também vai ter que olhar para si, para ver como que vai organizar o seu também. A gente já vê esse movimento nos cartórios de nota também, inclusive em algumas escrituras a gente tem que ser anuente
já em função da corretagem que aparece ali nessa escritura. Então, a gente, aos poucos, já sabe desse movimento e a gente tenta estar bem atualizados lá na imobiliária, né, Janine, também. Sim. E agora já linkando, né, a tua área já com a da Cris, então já vamos seguir com a Cris aqui nos próximos assuntos. Cris, vamos falar sobre contratos. Vamos falar. Eu sei que tu tem ampla experiência na área do direito imobiliário, né? Então eu gostaria que tu contribuísse conosco aí, já linkado ao trabalho da Ana. Sim, gurias, assim, mal ou bem, são 25 anos de trabalho no direito imobiliário, né? Hoje, a gente atua também de forma super multidisciplinar, assim, com a área tributária, patrimonial, a societária em conjunto. Mas o direito imobiliário, assim, ele tem o meu coração, né? É muito do nosso DNA. E a gente trabalha uma vida inteira com vocês, corretores. E temos, assim, né, Ana e gurias, uma profunda admiração e respeito pela profissão de vocês. E aprendo sempre e aprendo demais, né? Porque os negócios, eles são dinâmicos. E o advogado, ele precisa ser dinâmico. No início, assim, da profissão, vinha aquela coisa assim, nossa, o contrato foi para o advogado. E agora, né? Então, assim, ao longo de todo esse tempo, esse conceito a gente quebra no momento em que o advogado se une ao corretor no sentido de viabilizar os negócios. Viabilizar o negócio com segurança, né? Porque nós precisamos assegurar. O corretor tem a habilidade negocial, tem o contato com a parte, né? O advogado, ele vai trazer um contrato equilibrado com segurança, de modo que o vendedor receba o preço e o comprador receba a escritura, receba o imóvel, tudo isso livre e desembaraçado, tendo analisado certidões negativas, matrícula atualizada, valores, né? Hoje a gente não tem mais espaço para negócios precários, né? E cada negócio é um. É um negócio, né? Vai ter o imóvel na planta, em que vai se analisar toda a saúde do incorporador, né? Todo o estágio do imóvel, o cronograma físico e financeiro. Será que o cliente vai pagar à medida que vai receber o imóvel pronto? Tem imóvel locado, tem dação em pagamento. Todos os negócios, os negócios hoje, eles são únicos, assim, e sempre precisam de um ou outro ajuste, né? Cada um com a sua particularidade, né? Exatamente. Então, assim, no direito imobiliário, no direito patrimonial, acho que é muito sobre isso, né? Sobre viabilizar, porque nós temos, assim, vocês falaram do propósito da Garbo, dos corretores, né? Eu vejo que a gente contribui para o mercado imobiliário como um todo, junto com corretores, junto com imobiliárias, junto com o setor da construção civil, na medida que, assim, a gente tem uma meta, né, Ana, lá no escritório, que ela não é uma meta de faturamento da Posser, mas ela é uma meta de assessorar 1 bilhão de negócios por ano. No momento que a Posser assessora 1 bilhão de negócios por ano, isso vem acontecendo, a gente atende e faz a economia girar junto com o corretor, junto com o mercado imobiliário. A cada contrato também não são grandes fortunas, não são grandes contratos, não são necessariamente grandes empreendimentos, mas é a soma de tudo, né? É a soma de. E aí que com o tema, assim, né, do GarboCast, aí que as nossas profissões se unem, né? Sim. E se vinculam. Então, uma contribuição que eu quero trazer é essa, assim, é ter muito o advogado como parceiro estratégico para viabilizar o negócio,
com segurança e para que ele e não ser um Um impeditivo. não ser um impeditivo, né? E não interferir em questões negociais. Elas são do cliente, elas são do corretor. Cabe ao advogado ser o estratégico e jurídico e atuar e ter o conhecimento também, especialmente o tributário, com o contador, enfim, né? Eu acho que essa é um pouco da visão que a gente trabalha, sabe? E ela complementa a minha visão, porque desde o início, quando eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis, eu sempre gostei de trabalhar apoiada com advogados. Isso era uma premissa para mim, porque eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. E tendo isso, eu sabia que eu não podia brincar com o dinheiro dos outros. E eu precisava de alguém que tivesse um conhecimento maior que o meu, para fazer com que as coisas se equilibrassem. Como eu comecei trabalhando na Borba, a Borba tem o César como centro das coisas, né? Que tem excelente conhecimento. Então, ali dentro eu fui aprendendo e era exatamente isso. Cada contrato, uma experiência diferente. E sempre vi o advogado exatamente nesse papel de viabilizador. Era ele que me ajudava, era ele que resolvia uma negativa, ou se ela não saiu positiva naquele momento, né? Porque eu sempre penso assim, um negócio, ele pode até começar com alguns atravanques, assim, né? Mas percalços, mas a gente consegue, junto com o advogado, fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu sempre tive essa visão, assim. E foi excelente o que tu falou, acho que complementa tudo aquilo que eu penso. Nós falávamos isso hoje, né? O cliente, o comprador, o vendedor, ele hoje ele é muito maduro, ele tem muito conhecimento, né? Então, assim, nós precisamos analisar essa matrícula, analisar o histórico, tirar todas as negativas do vendedor, e também no comprador, para saber se ele tem a saúde financeira para suportar aquele pagamento. Exatamente. Porque também, né, pode acontecer, o comprador não tem a saúde e acaba não saindo o financiamento. E assim, o sonho de consumo do contrato é que o contrato ele se resolva em si mesmo. Ou seja, que ele seja tão claro e que contemple todas as situações, de modo que aconteceu qualquer problema, o corretor, o comprador, o vendedor vão ler no contrato está previsto no contrato o que a gente chama, assim, né, carinhosamente de portas de saída. Né? Então, assim, o contrato ele precisa trazer todas as hipóteses e todas as soluções para qualquer episódio que venha acontecer no curso dessa relação. De ambas as partes. De ambas as partes. Quando eu explico um contrato, eu geralmente faço isso, sabe? Essa interpretação para o cliente, né? Nem todo cliente tem tempo ou tem habilidade para ler aquilo ali e interpretar exatamente o que é. Então, eu vou montando. Caso isso aconteça, aí nós temos aqui e ali. Né? Mas o contrato ele foi feito assim para se a gente precisar usar. A ideia é que a gente não precise usar, né? Para isso. Mas como todo mundo é de boa vontade e honestidade, nós vamos, né, assinar esse contrato aqui. E é uma responsabilidade muito grande da imobiliária, do profissional. Né? O corretor ele tem essa responsabilidade de intermediar o negócio com diligência, com segurança. Então, é a função do corretor. E aí o nosso trabalho se une para, né, exatamente aí, né? Para movimentar, para ver crescer o mercado de Santa Cruz. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu adoro passar assim nos imóveis, nos empreendimentos e dizer, nossa, trabalhamos aqui, esse empreendimento, né? Muitas vezes essa casa foi eu que vendi. Eu tenho um orgulho disso. Enche a boca para falar. Gente, muitas vezes assim um empreendimento para ser lançado, um condomínio fechado, tem 10 anos de trabalho antes. Sim. São 10 anos de trabalho. Burocracia toda. Jurídico, de venda, de planejamento urbano. São 10 anos de trabalho antes do lançamento. Então, assim, e a gente vê a terra nua
se transformar, né? A Jússia, a nossa urbanista. Então, é muito gratificante. Com certeza. E aí, exatamente aí, chegamos no trabalho da Josi, né? Sim. Que é a arquitetura, que é o embelezamento. Não somente o embelezamento, mas também o planejamento para que isso aconteça, né? Para que as cidades fiquem ainda mais bonitas, para que não percam suas características, né, fortes e importantes. Chegamos no trabalho da Josi. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite, né, da Fê, da Janine, enfim, né, esse time de feras aqui. E eu que nunca fiz um podcast, né? Mas vamos lá, assim, eu acho que o meu escritório, então, eu sou arquiteta e meu escritório, então, é especializado em projetos arquitetônicos, né? Então, a gente trabalha desde o planejamento da casa até o edifício, né? Então, sempre com foco no cliente, no poder que a arquitetura tem de agregar valor àqueles imóveis, né? Seja para quem vai construir para vender, seja para quem vai morar, né? Então, esse é o grande foco, assim, né? E eu acho que... eu sempre digo que a arquitetura... O projeto arquitetura não é um custo, né? Eu acho que é um grande investimento na obra, no imóvel. E isso já começa lá, né, linkado à corretagem, aos corretores, né, que nos ajudam, dão esse primeiro passo junto ao cliente. Normalmente o cliente busca o corretor, né, para fazer esse primeiro passo na escolha do terreno. Então isso é muito importante, né? O terreno é o que pode ser o grande sucesso daquele empreendimento, né? Ou não, né? Então, a gente tem vários fatores aí, desde a localização do terreno, a gente tem que analisar entorno, a gente tem que analisar topografia, muito importante, né? Um terreno, por exemplo, um terreno em aclive, né? A subir, a gente pode tirar um bom partido de uma boa vista, né? Então, isso tudo a gente analisa, assim, E por muitas vezes o cliente não entende muito disso, né? Então aí acaba tendo que usufruir bastante do teu conhecimento. Até é importante, acho bem legal frisar que a gente até tá com uma parceria bem bacana aí. Vai sair um projeto muito legal agora na íntegra, vamos estar apresentando para vocês e mostrando para vocês, né? Mas é justo isso, assim, desde o início, acho que é bem legal, é importante essa junção do corretor com vocês, com o construtor, enfim, né? Porque muitas vezes o cliente chega almejando um imóvel que daqui a pouco não pode ser construído realmente naquele terreno, não como ele quer. Não como ele quer. Até linkando a esses futuros clientes, eles tinham 2 terrenos e eles tinham uma tipologia de casa que não caberia em um terreno, mas eles não estavam sabendo escolher qual o terreno. Então, a gente deu o nosso olhar, assim, a topografia não vai absorver se tu tiver, por exemplo, um terreno em aclive e tu quiser uma casa que seja totalmente plana. Um terreno que não é muito grande, né? Digamos assim, não é vantajoso. Como é que tu vai colocar uma rampa de garagem, por exemplo, que vai te impossibilitar o uso no dia a dia? Então, saber que tipo de casa ou que tipo de empreendimento vai caber naquele terreno, né? A gente tem esse olhar de legislação, principalmente, né? De insolação, né? Toda a questão de ventilação, uma boa ventilação cruzada, uma boa insolação nos ambientes, trazer mais luminosidade, isso tudo vai agregar muito no imóvel, né? Tanto no imóvel quanto na vida, principalmente na vida da pessoa que vai estar lá morando, né? Porque hoje tu morar numa casa totalmente fechada, hoje em dia as pessoas não querem mais ambientes entruncados, que a gente chama, né? Pequenos ambientes dentro de uma casa, como era antigamente, né? Então hoje a gente trazer essa integração, as famílias não têm tempo, né? As famílias não têm tempo para cada um num compartimento. Aqui, todo mundo quer conversar junto na hora de fazer a comida, de estar olhando a TV e as crianças junto brincando. Então, isso a gente tem que ter esse olhar, esse direcionamento, saber entender o que
as pessoas querem quando estão, né, procurando um escritório para fazer o projeto. E eu digo até assim, uma visão do terreno ao lado do teu, né? Também. O que o meu vizinho pode vir a construir aqui do meu lado, que vai tirar o meu sol, que vai construir uma parede aqui que não vai ficar bacana, né? Então, também tem esse olhar, né? As visuais são muito importantes, né? A gente busca sempre ter esse entorno também muito presente, né, nos projetos. Para onde, né? Por exemplo, a gente está projetando um prédio agora, um residencial. Como as pessoas vão viver dentro daquele apartamento, para onde elas vão querer olhar, né? A gente procura sempre ter muita visão, assim, apartamentos pelo menos 180 graus, se forem apartamentos de 2 por andar, por exemplo, como é o caso desse. A gente ter essa ventilação cruzada nos ambientes, evita o mofo, né? Que hoje a gente tem essa umidade muito presente. Evita doenças, né? As pessoas estão cada vez mais trancadas dentro das suas casas. Então, a gente ter pelo menos que as visuais sejam contemplativas, isso traz um bem-estar enorme, né? E própria, falando, né? Voltando ao assunto das casas antigas. Os imóveis antigos, eles também têm eles podem ser muito valorizados, né? Às vezes as pessoas veem no site ou na imobiliária, as pessoas não têm... Quem quer vender não tem aquele olhar que se ela trocar, fizer uma pequena manutenção ali dentro, se ela trocar, daqui a pouco investir um pouco nas esquadrias ou em algum material que ela trocar na parede, isso já vai ser um ganho gigante ou pelo menos vai possibilitar que ela venda muito mais rápido aquele imóvel, né? Então, ter esse olhar também, né? Vocês também têm muito disso, né? Eu sei que a Fê tem, a gente já conversou muito sobre isso, assim, então trazer isso também eu tenho uma coisa com imóveis mais antigos que eu vejo sempre muito potencial naquele imóvel. Às vezes a localização é excelente, né? Já começa por aí, porque imóveis construídos numa época que a cidade estava desenvolvendo. E outra, existe uma beleza nesses imóveis, que obviamente tu vai precisar de um arquiteto para evidenciar isso novamente, para trazer esse imóvel também com um pouco mais de modernidade, funcionalidade, quebrar paredes, enfim, esquadrias, pintura, isso, aquilo. Mas às vezes é uma oportunidade, né, de um negócio bom e a revitalização de um imóvel. Então, eu gosto muito dessa parte e já conversamos várias vezes sobre isso. E do assunto dos terrenos ali, acho que uma coisa também importante de falar é que o sucesso do teu imóvel, tanto para venda futura, né, ou se você está fazendo um investimento para construir e vender, começa pelo terreno. Então, o olhar do arquiteto nesse momento, junto com o corretor e o cliente, ele é assim, primordial. Porque um terreno bem comprado é sucesso de venda certa de uma casa, ou no futuro, porque tu sempre tem que olhar as coisas como um investimento, né? Tá, tudo bem, hoje eu vou morar aqui, amanhã eu vou morar lá, mas assim, como eu vou sair desse imóvel? Eu só vou sair bem dele se eu comprar bem o terreno, construir bem. Então, não adianta poupar no terreno e nem no arquiteto. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes são lugares que as pessoas pensam que elas precisam economizar. Mas não, é exatamente nesse investimento que ela vai ter rentabilidade futura. É bem isso, assim, a questão do terreno, né? A localização é fixa, né? Aquele terreno ele não vai mudar de lugar, ele já pode ser um terreno bem valorizado. Agora, um bom projeto, ele pode valorizar ainda mais, né? Ele fazer com que se for uma casa para venda, que tu venda muito mais rápido ou que tu agregue muito mais valor àquele terreno, né? Então, a gente tem bastante certeza disso, né? De que esse auxílio de vocês, junto a um bom projeto, sempre tem a agregar. Isso aí. E nessa hora, um corretor, ele não pode ter pressa de vender. Ele tem que prestar um serviço de qualidade. Ele tem que estar calmo, ele tem que conhecer todo o mercado e todas as possibilidades que ele tem diante daquele valor de investimento que o cliente dispõe para aquela primeira fase ali, né? E levar o cliente para o melhor caminho, né? Sem com que ele tenha medo de perder o cliente, porque você só perde o cliente se você não tiver
realmente conhecimento de tudo que tu tem para oferecer. Porque se tu tiver, tu vai fazer uma parceria com uma outra imobiliária, se tu não tiver o terreno, aquele especificamente, que seria o melhor para o cliente. Mas para isso a gente tem que estar aí aberto aos negócios, às parcerias, né? E com boa vontade de fazer bons negócios realmente, porque aquele cliente ele sempre vai voltar para a gente, né, Josi? Com certeza. Tanto para comprar quanto para fazer novos Sim, projetos, sim. novos Indicações, contratos, né, para continuar cuidando dos negócios dele para ele, né? Então acho que o nosso mercado ele se une em todas essas pontas aí. E a gente veio aqui também falar um pouquinho sobre a nossa família, sobre a corrida, sobre o nosso mundo feminino, que cada vez tem mais velocidade, mundo dos negócios, né? Como a gente se vê hoje como mulheres no mundo de negócios que já foi tão masculino, né? Que é o mercado imobiliário, da construção civil, né? Como tu te vê hoje, Ana? Olha, e sobre o ponto de vista profissional, assim, e especialmente até na área tributária mesmo, né? A gente vê muito o masculino, né? Mas cada vez mais a gente está vendo o movimento feminino para ter essa autonomia e ter essa autoridade, né? Então, assim, quando eu abracei a área tributária, né, e essa paixão, assim, eu sempre disse assim, ó, eu quero ser referência disso, até conseguir se tornar, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive dentro do escritório do Posser, hoje como sócia lá, e podendo trazer isso, uma coisa que é uma paixão, né? E então hoje eu sou muito grata por tudo que eu tenho e por tudo que eu posso oferecer, né? E além disso tem realmente essa questão da constituição familiar, né? A gente começa agora eu tô com um bebê pequeno, né? Que fez 1 aninho há pouco, assim. Então, Que demanda de que ti demanda, também, né? Então, a gente tem aqueles momentos, assim, meio mirabolantes. Será que eu vou dar conta de tudo? ou De não vou mãe, dar, mulher, né? Então, a gente tem que... tem momentos ali que a gente tem que se situar, delegar, né? Abrir mão, né? Mas as coisas sempre se acomodam, né? E se organizam. E a gente sempre tem que buscar a solução nas coisas, né? E aí que eu puxo a questão que vocês querem trazer da corrida, né? Aonde que a gente encontra a nossa paz, né? Encontra o nosso momento com a gente mesmo. Eu me encontro na corrida. Então, é ali que eu alinho meus chakras pro próximo dia, ou para a próxima hora, para o próximo minuto, e que tudo se ajeita e aclara, né? Então, assim, eu sempre busco ser muito, muito positiva e buscar muito foco na solução das coisas, né? A gente tem que trazer, assim, essa visão, assim, né? Então, a gente tem que estar com o corpo e a mente saudável, né? Isso aí. E tu também tem um bom parceiro, né, Ana? Porque a gente tem todo esse feminino hoje muito trabalhado, né? Porque a gente trabalha fora, é mãe, é isso, é aquilo, mas os nossos parceiros, eles fazem parte e eles são muito importantes nesse momento, né? E tu tem um bom parceiro, né? Sem dúvidas, sim. Sem dúvidas. O Henrique é meu marido, né? Que é o nosso professor de corrida, de academia, né? Ele e ele também tem o maior cliente, o maior número de clientes deles é o grupo feminino, né? Sim. Então, assim, então ele também tem bastante conhecimento dessa empatia que ele tem que ter, assim, né? Sim. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu entendo que o Henrique é um homem, assim, que ele tem bastante facilidade de estar ali no nosso meio, de nos entender, né? Que legal. E eu acho que a gente, como profissionais, mães, né, que todas somos aqui, a Janine, eu acho que não, mas enfim. Mas dentro desse né, a gente é multi-versões, né? Então, a gente tem que dar conta, digamos, de tudo, né? E a gente tem
eu também tenho esse hábito da corrida, né? Essa disciplina da corrida, que eu acho que é muito importante. O que a gente tem de disciplina na corrida, a gente tem de disciplina no trabalho também, na família, né? Então, a gente conseguir dar conta de tudo, né? É como se fosse uma válvula de escape, realmente. Minha válvula, minha hora de pensar, de vislumbrar novos negócios, de entender como eu vou fazer com um cliente tal ou alguma coisa assim, é na hora da corrida, né? E a gente corre, hein? Meu Deus do céu! E tem uma coisa, né, gurias, agora vocês falando assim, e Janine, fica o convite para você correr conosco. Bem junto! Não, porque é o seguinte, você tem tanta experiência no mercado imobiliário e as coisas se confundem, porque o mercado imobiliário, ele sempre ele é sólido, ele é estável, ele é constante, ele é uma moeda forte, muitas vezes, quando existe instabilidade econômica, e a corrida é assim. Nós precisamos ter constância, perseverança, disciplina, cada um ao seu tempo, né? Mas tem uma coisa que eu quero deixar, eu acho que assim, de recado, que agora tá na hora da gente apertar o pace, que é, né, aumentar a velocidade, porque eu vou puxar o que a Ana conversou e aí fica uma sugestão, porque assim, agora em dezembro de 2025 é que vai ser implantado o Cadastro Nacional, né, dos imóveis. E a reforma tributária, a transição dela começa já agora em início de 2026. Então, assim, ó, nós estamos começando a nossa maratona na reforma tributária e especialmente na questão imobiliária. É a hora do ciclo, então. É a hora do Agora é a Muita hora, rodagem. é a hora do ciclo da maratona, na corrida, nas nossas vidas, mas também na reforma tributária e no mercado imobiliário. Sim. Excelente. Importante. Foi ótima a tua analogia. Muito boa. Eu também tenho isso para mim, que a corrida ela é como a minha vida, né? É como o meu desempenho profissional. Eu preciso ter foco, eu preciso ter constância, eu preciso baixar a cabeça e trabalhar, assim como eu preciso baixar a cabeça e fazer, né? E dar conta da planilha que o Henrique me manda. Assim como quando eu me machuco, eu sei que eu vou ter que diminuir, mas eu vou voltar, né? Eu tenho essa certeza. E a mesma coisa nos negócios, né? Quando eles baixam ali, eu sei que eu tenho que continuar constante trabalhando, porque eles vão voltar e eu tenho que estar preparada para aquela época ali, né? De muitos negócios, de muita venda, de muito trabalho. Então, eu vejo a corrida como a vida, né? E a corrida, ela, para mim, ela foi muito importante, até na maternidade, porque eu precisava chegar em casa mais calma, eu precisava colocar para fora aquilo tudo que eu vivia no trabalho, isso antes até de ser corretora, já tem mais de 7 anos que eu corro, né? Então, a corrida foi ela que conseguiu, assim, me acalmar, fazer com que eu respirasse, para ter condição de brincar com uma criança quando eu chegava em casa, para ter condição de lidar com a adolescência deles ali, que meus filhos foram calmos, mas mesmo assim tu tem que estar preparado. Assim como para a maratona a gente tem que estar preparado para a vida, né? Então a corrida foi tudo isso para mim. Extremamente admirável, gurias. Parabéns. Uma vez eu recebi um casal de clientes e eles também são corredores, né? E eu nunca vou esquecer que eles disseram assim: a gente vai te contratar porque a gente sempre acredita que o que tu entrega na corrida, tu vai entregar nos negócios, né? Tu vai entregar no nosso projeto. E assim, são casais... É um casal maravilhoso. E é assim. verdade. É verdade. A mais pura verdade. O que a gente entrega, o que a gente busca. Eu li, acho que umas 2 semanas atrás, no Instagram, assim, tinha um post falando que tem empresas multinacionais que contratam, que um dos pré-requisitos de currículo é que pratique esporte, não necessariamente corrida, mas os maratonistas, eles dão ainda mais, dão um olhar especial, né? E por quê? Porque na maratona você tem aqueles 90 dias mesmo ali de preparação que eles...
sobrevive quem realmente tem foco ali, né? Vai conseguir sair daquele ciclo quem realmente se dedica para aquilo ali. Assim como os 21 quilômetros lá, quando a gente se propõe a primeira vez, tu também precisa da mesma disciplina, né? Então, a corrida, ela traz isso pra gente. E a gente vê esse movimento aí dos empresários, né? Optando por funcionários que tenham foco em algum tipo de esporte. Muito bacana. Além de todas as amizades, além de network, né? todos os benefícios para a saúde também, né, relacionado Essa convivência, né? Exato, essa troca. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque Sim. a gente iniciou a corrida e através da Fernanda, enfim, que eu tô conhecendo todas vocês. Então é uma ligação muito legal, né? E qualquer tipo de esporte traz isso também, né? A própria academia, enfim, né? E aí, complementando, Fê, tu disseste em relação aos currículos, muito voltado a alguma habilidade de tu tocar algum instrumento, alguma coisa assim também, né? Tem um olhar diferenciado. A música também depende de disciplina. Trabalhos voluntários também. Trabalhos né? voluntários, enfim, né? Geram O trabalho voluntário mostra o quão proativa a pessoa é capaz, né? Porque é altruísta e, ao mesmo tempo, assim, tipo, tu tem que ter aquela atitude. Ninguém vem te perguntar se tu quer fazer uma caridade, né? Ou se tu quer fazer algum tipo de trabalho. É a gente que vai de encontro a esse trabalho. Então, no mínimo, uma das tuas principais características né? É uma Essa doação. de proatividade. É uma doação. Uma doação do teu tempo, do teu conhecimento, né? E cada um encontra o seu ponto de equilíbrio, né? Para isso, né? Um dos nossos pontos de equilíbrio é a corrida. Para outras pessoas é o trabalho voluntário, para outras pessoas são outros hobbies, né? São as artes, enfim. Então, essa é a beleza da vida, né? E a gente, todas nós falando aqui com um brilho nos olhos, o quanto a gente é apaixonada e viciada pela corrida, isso já está virando uma conversa repetitiva, mas isso reflete no quanto a gente é apaixonada pelas nossas profissões, né? Sim. E pelo mercado imobiliário também como um todo. Isso me lembrou, teve uma palestra da Associação da GADI, de Direito Imobiliário, né? Aqui em Santa Cruz do Sul. E aí, na janta após, né? Normalmente, tu acaba conversando alguns assuntos assim. E sentou um colega, né? Que também era corredor, né? E daí, o presidente da GADI. E, por fim, o assunto foi só maratona, enfim, que carbo tu toma, E suplemento. que horas isso, que horas aquilo, mas enfim, o importante é realmente, que nem a Cris disse, é cada um encontrar realmente o seu hobby, né, independente de qual for, para ter esse equilíbrio, né, porque o como estamos é o como entregamos, né, e é o que a gente transmite também, então assim, e os nossos clientes, eles precisam disso. E a gente quer isso neles. Porque a gente também ia querer isso do outro lado. A corrida, outro norte que eu tenho, que inclusive está no meu Instagram, é humanização. Eu gosto de atender de forma humanizada e eficiente. Quando eu falo eficiente, quer dizer que eu trago todo esse amparo, sabe? Essa segurança documental, que eu procuro um arquiteto para escolher o terreno junto. Então, a eficiência quer dizer isso. E a humanização é exatamente isso, é olhar cliente, família ou investidor ou um jovem cliente de forma humanizada, e a corrida traz isso também. A gente fica muito humano naquele momento, né? Principalmente quando a gente vai para as provas, eu e a Jos, que gostamos de chegar assim mal, assim. Cara, ali tu tá humano, sabe? Simplesmente se doando o máximo que tu tem de ti para conseguir chegar num objetivo. Muito legal. Incrível. Então fica, Janine, convite. Pode deixar, não prometo, mas tentarei. Pra ganhar uma banana. E uma medalha. Uma Se tu medalha. não te identificar com a corrida, que seja com que tu te identifique, mas, né? Que tu... Com certeza. Com certeza. Está nos projetos aí, ser mamãe, né, Fê? Também já vai começar por aí, né? Que a tua dedicação agora mais focada vai ser essa, né?
Isso aí, e é muito bonito. Meninas, eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o meu convite. Agradeço a Janine ter aceitado a ideia, né? E saibam todas vocês, a Janine também, que eu sou admiradora de vocês como pessoas e como profissionais. Da mesma forma. Então, Recíproco. obrigada, gurias. Muito obrigada por essa troca. Muito obrigada e até o próximo, né, meninas? Até o próximo podcast.